60 ou acima de 90, a gente tem que lançar mão de outras fórmulas, né? Essas minúcias que são do cardiologista e que a gente deve saber, e que o paciente não precisa saber disso, obviamente, mas isso faz uma diferença muito grande na forma como ele vai ser avaliado, no direcionamento de tratamento também. Por exemplo, uma identificação de um QT longo congênito, ou agora, aproveitando até o link do Covid, né? Pacientes que usam hidroxicloroquina, azitromicina, que são medicações que podem alterar esse intervalo QT, e o eletro vai ser, por exemplo, no acompanhamento de pacientes com Covid que usarem essas medicações, o eletro que vai nos direcionar, opa, aqui eu tenho que segurar o remédio, aqui posso ir um pouquinho mais adiante. Então, de novo, uma ferramenta simples, uma ferramenta barata, né, amplamente disponível, que vai nos permitir saber se o risco do paciente é maior ou menor em relação a várias medicações. Aqui a gente tem que citar, por exemplo, medicações psiquiátricas, medicações para depressão, alguns tipos de antibióticos, né? Algumas alterações de sódio, potássio, cálcio, magnésio, que são coisas que a gente, em avaliações de consultório simples, a gente dosa, eventualmente o eletrocardiograma pode nos direcionar algum problema, né? E identificar uma gravidade maior ou menor também, né? Situações, por exemplo, de embolia pulmonar, né? Outra situação que às vezes o paciente chega com dor no peito e tu olha alguns sinais, opa, isso aqui não é infarto, mas pode ser que seja um coágulo migrando para o pulmão. Então, o campo, o nicho aqui é muito grande, assim, né? E é uma ferramenta que, se bem usada, ela faz muita diferença. E isso não vai mudar com o avanço dos métodos, né? Na verdade, né, quando a gente fala assim de métodos diagnósticos, eles são métodos que se somam, né? E que eles não são exclusivos, né? Às vezes até entre nós da cardiologia a gente discute isso de forma até mais apaixonada por um ou por outro, mas cada um tem sua situação específica, assim, né? E eles auxiliam. Tem situações, por exemplo, e até aqui vale a pena explicar para os pacientes que estão aí assistindo, né? O paciente que chega, por exemplo, com infarto, que houve um rasgo, que houve uma ruptura de alguma plaquinha de gordura no interior da artéria do coração, isso caracteriza um infarto. Isso vai dar uma alteração aguda ali no eletro, que a gente vai olhar e pode ver, opa, aqui tem um infarto do miocárdio. Mas aquele paciente que tem uma angina estável, que a gente chama, que é uma dor que não surge parado, que não surge em repouso, que surge só quando a pessoa faz um esforço, faz uma caminhada maior. Aqui, o eletro de repouso não vai identificar absolutamente nada. E aí ele tem as suas limitações. Mas aí a gente pode lançar mão de um outro método que também parte do pressuposto do eletro, e que é um método da tua rotina, do teu dia a dia, que é o teste ergométrico. E aí, quando a gente olha o eletro inicial, está normal. Submete o paciente a um esforço e a gente identifica no esforço alterações que mostram, opa, tem alguma placa de gordura ali na artéria que está limitando o fluxo. Ela não rasgou, ela não gerou infarto, ela está ali quieta ainda. Mas ela já implica uma série de tratamentos. E aí a gente faz isso sabendo usar os métodos em conjunto, né, cara? Exatamente. E mesmo assim, né? Bom, nós conversamos isso aí semanalmente, né? A questão também assim como no eletro, a avaliação simplória dos nossos métodos, né? Tanto como teste ergométrico, né? Que eu sempre digo para os pacientes e digo também para os colegas, quer ver só se tem uma coronária que tem uma obstrução importante, entendeu? Com tudo que está imaginando. Não, se é só isso que tu quer ver, então não é o teste ergométrico mais que tu vai fazer. Tem exames muito melhores para isso. Claro. Tinha que saber o comportamento do teu coração em várias situações, tanto do ponto de vista de capacidade, como do ponto de vista de ter isquemia ou não ter isquemia, do ponto de vista elétrico, entendeu? Em qual momento ele responde com esforço real,
Bom, então tá. Então esse é o exame, né? E aí eu posso dizer um monte de coisas. Agora, só para tu ver, eu acho que tem, eu vou dizendo no linguajar leigo, né? Eu quero só ter certeza que tem um entupimento na coronária, não. Não, então não faz, tem exames bem melhores para isso, né? Ele tem muitas capacidades que os outros, apesar de ser simples, que os outros não têm, pelo simples fato de fazer um esforço real. Né? Perfeito. Mas... Não, é isso. A gente teve essa discussão, né, Rec, com a publicação do Isquímia também. Sim. Às vezes surgem novas evidências que dão uma mudada em alguns aspectos da avaliação dos pacientes, mas eu como médico, eu tento ser sempre propositivo, né? E percebo que tu também tem essa característica. Quando a gente tem uma evidência nova, um novo estudo científico que muda alguns panoramas, a gente tem que tomar aquilo da forma positiva e usar da forma positiva. E não entender que talvez os outros caminhos estejam todos errados daqui para frente. Não, né? Eles mudam, às vezes, a forma de serem utilizados. Né? O eletrocardiograma, por exemplo, às vezes eu falo isso para os pacientes, doutor Guilherme, precisa mesmo fazer o eletro e o eco? Olha, no teu caso, sim, são exames completamente diferentes. Né? Mas precisa fazer o eletro e o teste ergométrico? Sim, porque o eletro está fazendo uma foto, né? E do teu coração parado. O teste ergométrico, ele já faz um filme e do teu coração submetido ao esforço, submetido ao estresse, né? Dependendo de qual é o problema cardíaco, pode aparecer num método e no outro não, né? Então eles são complementares, né? Exatamente. E eles vão melhorando, né? Eles vão melhorando, né? Todos eles vão avançando. Eu estava conversando ontem com a minha mulher, ela é ecografista, fetóloga, né? É obstetra e trabalha especificamente. E eu vou te dizer uma coisa, né? Talvez eu tenha que, talvez me cobrem isso na próxima reunião da cardio. Mas apesar do que a gente tem visto de evolução de métodos de exames, né, métodos de imagem, por exemplo, eu vou pela baixíssima morbidade, né, baixíssimo risco e a capacidade e a facilidade que tem de mobilidade, do jeito que está evoluindo os ecos, né, eles ficam sendo observados um pouquinho de lado aqui pelas ressonâncias e pelas tomografias, né? Mas a tecnologia dos ecos está indo de um jeito que, olha... Não, a gente está evoluindo para coisas... Talvez vejamos tudo tanto quanto, né? Sem dúvida. Cara, uma das coisas que também, recorrendo assim a congressos, uma das coisas que mais me impressionou até hoje foi ver o novo aparelho de uma empresa X ano passado no Congresso Europeu sendo apresentado. Só uma coisa, a minha mãe acha que as pessoas não estão lendo o que ela está escrevendo aqui embaixo. Ela não belisca a barba. Essa Quem não viu que eu estava beliscando a barba, agora todo mundo vai ficar olhando aqui. Agora eu vou ter que me controlar mesmo. O bom da live é que o cara pode ter essa interação familiar tranquila também, né? Sem dúvida. Isso é uma coisa bacana. Minha mãe é assídua, todas. Não, que bom, Bem que legal. Cara, o último aparelho assim que eu vi, eu olhei e pensei, assim, meu Deus do céu, né, cara? A gente muda de um ano para outro, a tecnologia avança de uma forma incrível e às vezes parece que é um outro exame até, né? E isso vai acontecer cada vez mais, né? E o nosso título ele foi um pouco provocativo em tempos de cardiologia moderna, o eletro ainda tem todo o seu espaço. E acho que a gente está respondendo aqui com todas essas coisas, mostrando que sim, que tem muito espaço, mas que as coisas de evolução dos métodos, elas são fundamentais, né? O eletro evoluiu, né, Guilherme? Sim. Quando eu estava na residência, era aquela tirinha verde, horrível, com uma caneta, entendeu? Exatamente. Que o QRS não conseguia enxergar porque a caneta não pegava. É verdade. Não, a forma de avaliação, a automatização,
Então, as medidas, tudo? As medidas, a forma como ele é feito, teve avanço, e também tem um avanço que às vezes não é tão perceptível, por exemplo, para o paciente, mas que é o avanço do conhecimento, né? Então, nos últimos 10, 15 anos, a incorporação da medicina baseada em evidências atingiu o eletrocardiograma também, né? E aí, por exemplo, tu vai analisar, vai diferenciar uma ataque supra com a aberrância de uma taquicardia ventricular. Tu tem hoje 5, 6 critérios, usa, né, os mais variados tipos. Tem o Verequim, que usa uma derivação só, usa a Brugada. Agora, mais recentemente, a tese de doutorado de um colega da USP, o critério de Dos Santos, que é um critério que eu uso muito e faço os residentes, cobro dos residentes para que eles apliquem, porque é simples, né? A avaliação, por exemplo, do bloqueio de ramo esquerdo, né? Usa o critério de Sgarbossa, e aí depois uma nova publicação no mesmo grupo, os critérios de Sgarbossa modificados por Smith. Isso não aparece quando a gente está ali fazendo o exame, mas o volume de conhecimento e a evolução do conhecimento na área é incrível também, né? Estudos para avaliar qual a melhor derivação, que a gente vê o QT em casos de QT longo, né? As derivações maiores, V2 e V3, mas D2 parece ser um pouquinho melhor. Essas coisas todas são coisas que a gente tem informação dos últimos 5 anos, né, cara? Exatamente, exatamente. Então, mesmo num método consolidado, que foi descoberto lá há mais de 100 anos por Einthoven, ele tem um processo evolutivo do conhecimento incrível, né, cara? E isso faz muita diferença, né, Rec? Um exemplo que pode dar, nós vamos dar um pouquinho, o Instagram vai nos derrubar aqui, mas antes disso, um exemplo claro é que todos os estudos clínicos que se faz em cardiologia hoje, de todos os remédios ou de todos os procedimentos que todos precisaram usar, precisarão, ou estão utilizando, ou virão utilizar, nenhum desses estudos abre mão do paciente ter eletrocardiograma. É verdade. Não existe pesquisa, por exemplo, em cardiologia sem eletrocardiograma. Não. Para ter uma ideia. Alguns têm uns exames, outros têm outros exames, outros têm outros tratamentos, mas nenhum abre mão do eletrocardiograma. Isso, cara, perfeito. Ele é o exame, o eletro é para o cardiologista a incorporação do exame clínico, né? Então, aqui sim, algumas pessoas estão começando a dizer isso do eco, né? Eu ainda acho, e agora isso, a escola americana vem trazendo isso do eco portátil, né? Agora com smartphone, a gente tem todas essas tecnologias do eco e eu acho que a evolução vai ser nesse sentido também. Mas hoje a gente tem que reconhecer que o eletro faz parte do exame clínico cardiológico, né? Sem dúvida. Primeiro, obrigado, cara, por ter aceitado, tá aí, foi demais aí essa nossa live aí. Segue em frente aí, queria te agradecer aqui, nós estamos encerrando aqui, mas queria te agradecer, acho que foi uma discussão bem útil para mim, eu aproveitei, tem esse clima descontraído, as pessoas fazem comentários dos mais variados e isso é muito bacana também, né? Passa muito rápido. Queria te agradecer, queria agradecer as pessoas aí que imagina, estão cara, para mim é um prazer ter, nada que agradecer. Então tá, cara. Cara, grande abraço. Forte, obrigado, né? velho. Valeu mesmo, cara. Até mais. Boa noite a todos, pessoal. Até mais. Boa noite, Até pessoal. segunda. Obrigadão Tchau, para todo mundo. Um abraço forte em todos. Abração.